Durante séculos, a Igreja Católica afirmou que nenhuma mulher jamais se sentou no trono papal. Mas, e se a história oficial estiver escondendo algo? E se, no coração da Idade Média, uma mulher realmente tivesse enganado toda a Cúria Romana, assumido o posto mais alto da fé cristã e governado como Papa? Essa é a lenda da papisa Joana, uma figura envolta em mistério, silêncio e escândalo. Prepare-se, porque essa história desafia tudo o que você pensa que sabe sobre fé, poder e os bastidores da história. Na Europa medieval, onde a mulher era vista como intelectualmente inferior e excluída da vida religiosa formal, uma jovem extremamente inteligente ousou desafiar tudo isso. Seu nome seria Joana. Nascida provavelmente na Germânia, por volta do século IX, ela cresceu em um mundo que negava às mulheres o direito à educação. Mas sua sede por conhecimento era maior que as convenções de sua época. Desde cedo, aprendeu grego, latim, filosofia e teologia. Seu talento era notável, sua mente era brilhante. Porém, viver como mulher inteligente era uma sentença de invisibilidade. Por isso, ela tomou uma decisão radical. Abandonou sua identidade feminina e passou a se apresentar como João Anglicus. Disfarçada de homem, Joana entrou para a vida religiosa. Estudou em monastérios, destacou-se entre os teólogos de sua geração e rapidamente ganhou respeito na hierarquia da igreja. Ela era admirada por sua retórica, seu saber, sua capacidade de conciliação. E, dentro da estrutura patriarcal da igreja, sua falsa identidade lhe abriu portas que jamais estariam disponíveis a uma mulher. Mas ninguém poderia imaginar o quanto essa trajetória levaria longe. Quando o trono papal ficou vago, o nome de João Anglicus surgiu como o mais respeitado entre os candidatos. E, então, o impossível aconteceu. Joana foi eleita papa. A mulher que cresceu escondendo sua inteligência agora comandava a maior instituição religiosa do mundo ocidental. Por um tempo, ela governou com sabedoria. Sua administração foi marcada pela justiça e pelo equilíbrio. Alguns relatos afirmam que seu papado durou pouco mais de 2 anos. Outros dizem que foi menos. O que se sabe é que seu fim foi tão inesperado quanto sua ascensão, e que sua história foi, desde então, envolvida em camadas e mais camadas de silêncio e censura. Mas como uma mulher conseguiu enganar toda a estrutura da igreja por tanto tempo? A resposta está na força da inteligência, na habilidade de adaptação e na proteção de um segredo guardado a todo custo. No entanto, esse segredo veio à tona de forma pública e cruel. Durante uma procissão em Roma, Joana, já grávida em segredo, entrou em trabalho de parto diante da multidão. Foi nesse instante, em meio à dor e ao escândalo, que sua verdadeira identidade foi revelada. Ela não era João, era Joana, e estava prestes a dar à luz. A multidão ficou em choque. O espanto se espalhou pelas ruas de Roma. Alguns relatos dizem que ela foi morta ali mesmo, apedrejada por uma população enfurecida. Outros sugerem que foi enviada a um convento, onde viveu seus últimos dias em reclusão. Há ainda versões que indicam que ela morreu durante o parto. O destino do bebê permanece um mistério quase nunca mencionado pelas crônicas. A igreja, confrontada com um episódio que abalava seus alicerces, teria tomado uma decisão drástica: apagar qualquer vestígio dessa história. E, por séculos, quase conseguiu. No entanto, a lenda sobreviveu. Foi registrada em crônicas medievais, como as de Martinho de Opava, um dominicano e cronista da própria Cúria Papal. Em sua obra, ele relata a existência de uma mulher que teria ocupado o trono papal entre Leão IV e Bento III. O curioso é que ele trata o fato de forma quase natural, como se estivesse apenas narrando um episódio incômodo, mas real. Outros autores medievais também fazem referência à papisa Joana. Jean de Mailly, por exemplo, menciona a história com riqueza de detalhes. E, embora estudiosos modernos debatam a veracidade da lenda, o número de referências, as coincidências e os indícios levantam dúvidas que persistem até hoje. Durante muito tempo, circulou em Roma a história de uma estátua misteriosa de uma mulher em trajes papais, erguida em homenagem à papisa.
Há também o curioso costume medieval de examinar fisicamente os papas eleitos, usando uma cadeira com abertura no assento, onde se verificava se o novo pontífice era biologicamente homem. Oficialmente, esse costume era atribuído a outros motivos, mas os rumores sempre apontaram para Joana como a origem dessa prática inusitada. Com o passar dos séculos, a história de Joana foi transformada. Na Renascença, ela inspirou peças de teatro. No século XIX, foi tema de romances. No século XX, virou personagem de filmes, quadrinhos e até mesmo estudos acadêmicos feministas. Hoje, a papisa Joana é citada em debate sobre o lugar das mulheres nas religiões, como símbolo de resistência, ambiguidade e exclusão. O mais intrigante nessa narrativa não é apenas a dúvida sobre sua veracidade, mas o que ela representa. Joana simboliza o conflito entre saber e poder, entre verdade e convenção, entre o que se esconde e o que insiste em emergir. Sua figura ecoa como um alerta de que a história nem sempre é contada por inteiro, e que, às vezes, o que parece mito pode ser o fragmento de uma verdade incômoda demais para sobreviver nos livros oficiais. Talvez Joana nunca tenha existido, ou talvez sua existência tenha sido tão real quanto incômoda. Real o bastante para exigir silêncio, incômodo o suficiente para justificar o esquecimento. Mas o fato de que sua história continua viva, contada de geração em geração, já diz muito. Mostra que, mesmo na ausência de provas definitivas, há algo poderoso na ideia de uma mulher que ousou cruzar os limites do possível. Uma mulher que, mesmo disfarçada, chegou ao topo da instituição mais fechada de seu tempo. A papisa Joana é, acima de tudo, um símbolo. Um símbolo da rebeldia contra os limites impostos, da força do conhecimento diante da opressão, da coragem de viver uma verdade, mesmo que escondida sob um disfarce. E se foi real ou não, talvez nunca saibamos. Mas o fato de sua lenda ter atravessado 1000 anos mostra o poder que a ideia de uma mulher no comando da fé pode ter causado ao mundo patriarcal da Idade Média. E quando a poeira da história assenta, às vezes o que mais brilha é justamente aquilo que tentaram apagar. Você acredita que essa história foi enterrada intencionalmente pela Igreja? Ou seria apenas uma lenda criada para chocar, advertir ou provocar reflexão? Deixe sua opinião nos comentários. Sua visão pode iluminar um novo ângulo dessa lenda milenar. E se você gosta de mergulhar em histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Aqui no Reino de Cronos, o tempo sempre revela as verdades escondidas. Nos vemos no próximo vídeo.